Meus queridos irmãos, quero convidá-los a abrirmos nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Estaremos lendo a princípio apenas do versículo 6 ao versículo 10. Como já oramos, podemos ir diretamente para a leitura do texto. E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. E, logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Somente até aqui por enquanto. Os irmãos, por favor, podem sentar-se. Neste culto de quarta-feira, que é um culto mais voltado para a edificação, geralmente todos aqueles que se fazem presentes já são convertidos a Cristo e sabem do que se trata a chamada grande comissão. O Senhor comissionou a todos nós, seus discípulos, a todos nós, para irmos por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus nos ordenou. Todos nós sabemos que recebemos de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, a missão de pregarmos o Evangelho a toda criatura, em todas as nações, fazermos discípulos, batizarmos. É uma missão que todos nós temos em comum. A chamada grande comissão, que nós encontramos em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, e Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19. A grande comissão é para todos. Porém, queridos irmãos, se há uma coisa que ao longo do meu próprio ministério, tentando cumprir essa grande comissão, eu descobri na prática, é que embora essa grande comissão seja para todos nós, irmãos, o modo como isso será feito é determinado pelo Senhor, não por mim, não por você, mas por Ele, pelo próprio Deus. Por isso Ele mesmo disse em Mateus capítulo 28, versículo 20, no final da primeira grande comissão que nós encontramos em Mateus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porém, muitos se esquecem que o Senhor está conosco. E Ele não está conosco como um chaveirinho pendurado na nossa calça, que nós levamos para onde nós queremos levar. Mas antes é o contrário. Ele está conosco, nos mostrando onde devemos ir, quando devemos ir, como devemos fazer. Toda essa orientação parte do Espírito do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Não se trata da minha vontade, eu vou onde eu quiser. Eu faço do jeito que eu quiser. Não é assim, irmãos.
E muitos ignoram, amados, que se nós temos que trabalhar na seara, nesta grande colheita de almas, esta seara tem um Senhor, e é Ele que determina em que local da seara cada um de nós vai colocar a mão, e determina quando vamos colocar a mão e como vamos colocar a mão. Ele é quem capacita também. Ele é quem distribui os dons também. Não sou eu que decido, a decisão é dele, queridos irmãos. E seja qual for a posição que o Senhor nos colocar em sua obra, o que o Senhor espera de nós é apenas que sejamos fiéis ao chamado que Ele nos deu. Então, se aparentemente alguém tem um chamado pequeno, mas cumpre esse chamado com zelo, com excelência, com fidelidade, tal pessoa será honrada pelo Senhor no dia da sua vinda, porque sendo fiel no pouco, sobre o muito o Senhor a colocará. Mas aquele que recebe um grande chamado e não cumpre esse chamado com zelo, com excelência, com fidelidade, será envergonhado naquele grande dia. Por isso, queridos irmãos, nós não temos que invejar o chamado de ninguém, porque a quem muito é dado, muito se lhe requererá. E nós temos aqui no livro de Atos, amados, parte do relato da segunda viagem missionária de Paulo, o apóstolo, quando ele estava não mais na companhia de Barnabé, mas agora na companhia de Silas. Inclusive o jovem Timóteo tinha acabado também de acompanhar Paulo e Silas nessa missão. E no versículo 6 e 7 nós vemos algo muito interessante, que comprova o que eu estou dizendo aqui a respeito de que, embora todos nós tenhamos o chamado para pregar o Evangelho, é o Senhor quem determina quando, como e onde vamos pregar o Evangelho. Paulo sabia que a missão dele específica era pregar o Evangelho aos gentios. Por isso Paulo não estava em Jerusalém pregando o Evangelho. Então ele sabia que em qualquer direção, partindo de Jerusalém, norte, sul, leste, oeste, ele estaria cumprindo a missão que o Senhor lhe deu. Mas aqui ele descobre algo muito importante. No versículo 6 é dito que, passando pela Frígia e pela província da Galácia, onde Paulo e Barnabé já haviam pregado, em Listra, Icônio, Antioquia, que ficam na região da Galácia. Vejam o que diz agora: Paulo, Silas e Timóteo também, que estava com eles, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O próprio Espírito Santo de Deus, não foi o diabo. O próprio Espírito Santo de Deus impediu Paulo, Silas e Timóteo de pregarem o Evangelho na Ásia. Não é que o Senhor não quisesse que o Evangelho fosse pregado na Ásia. É que não era o momento deles estarem ali. O Senhor queria que outro levasse o Evangelho naquela região. Porque, amados, cada um de nós temos características diferentes de personalidade. E a personalidade de um irmão
ela é melhor aceita em determinada região do que a personalidade deste mesmo irmão em outro lugar, por exemplo. Determinada pessoa tem um modo de se expressar que em determinado local ela será bem-sucedida evangelizando, mas em outro local ela não será bem-sucedida. E quem determina isso é o Senhor, porque somente Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Então, colocar a pessoa errada para fazer a coisa certa não terá um bom resultado, irmãos. Porque para fazer a coisa certa é necessário a pessoa certa. E só o Senhor sabe quem é a pessoa certa para determinada missão. Como Saulo de Tarso foi a pessoa que o Senhor escolheu para pregar o evangelho aos gentios, fazendo esta transição entre a antiga aliança e a nova aliança, com todo aquele conhecimento que Saulo de Tarso tinha das Escrituras. E após orar e meditar por 3 anos, cerca de 3 anos, foi que ele recebeu, ele entendeu o Evangelho, ele encontrou o Evangelho em cada passagem do Antigo Testamento, e foi a pessoa certa, mas não para todas as regiões, não para todas. No versículo 7, é dito que quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas então o que acontece? Uma vez mais, surpresa, o Espírito Santo não permitiu. O Espírito do Senhor, que está conosco, eis que estou convosco, não permitiu. Não é que o Senhor não os queria lá, é que não era o momento, ou não havia necessidade mais. Isso é um mistério que só vamos saber na glória. Mas uma coisa é certa, outro apóstolo esteve na Ásia, outro apóstolo esteve em Bitínia, e a palavra de Deus nos revela quem foi esse apóstolo: Pedro. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, vejam para quem Pedro destina a sua epístola. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. E Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, agora atenção, Ásia e Bitínia. Ásia e Bitínia. Aquela região era para Pedro estar, muito provavelmente, porque um homem não tem condições de pregar no mundo inteiro. A seara é grande, como disse o Senhor, grande é a seara, e poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara ou para a sua colheita, como dizem algumas versões. Então é grande demais. E o Senhor sabe quem é a pessoa certa para estar em cada local e em cada momento. Às vezes uma pessoa está em um local por determinado momento, mas então o Senhor leva para outro local, porque naquele local agora outra pessoa dará continuidade a esse trabalho com mais eficácia. A primeira pessoa foi eficaz em determinado momento, mas agora a missão exige outro perfil mais adequado para aquela circunstância, para aquele momento. E nós precisamos, amados, nos lembrarmos disso. A palavra de Deus nos adverte, queridos irmãos, que há um caminho. Aliás, a palavra nos adverte isso 2 vezes no mesmo livro, em Provérbios.
que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Parece direito que nós preguemos o Evangelho em qualquer lugar, do jeito que a gente quiser. Isso parece direito, mas isso pode resultar em morte. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu conheci um pastor que contou para mim uma história que ele testemunhou. Esse pastor fazia um trabalho com moradores de rua, do qual eu fiz parte também. Eu era recém-casado com a minha esposa, estávamos em outro ministério, e todos os dias, não era só uma vez na semana, todos os dias saíamos às ruas de Niterói e estávamos no centro de Niterói, ali, não somente, é claro, dando comida e roupa, mas principalmente pregando o Evangelho para moradores de rua. Só que não haviam apenas ali moradores de rua, haviam também ali ladrões, haviam também ali prostitutas. Eram pelo menos 4 na Avenida Amaral Peixoto, no centro de Niterói, pelo menos 4 grupos diferentes em cada trecho da Avenida Amaral Peixoto à noite. O trecho dos que chamavam de pivetes, os menores de idade. O trecho dos ladrões, o trecho dos moradores de rua e o trecho das prostitutas. E um desses irmãos disse que iria evangelizar as prostitutas, não somente à noite, porque era tudo muito rápido, ele iria evangelizá-las também durante o dia. E o pastor dele disse: não faça isso, não faça isso. Você não está preparado para isso. Não, eu sinto fazer isso, eu sinto no meu coração que eu devo fazer isso, que eu devo evangelizar essas prostitutas, mas em outros horários também, porque nesse horário à noite é muito rápido. E ele desobedeceu o pastor, e o resultado foi desastroso. Vocês já imaginam o que deve ter acontecido, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu me esqueci de um outro grupo na Avenida Amaral Peixoto, o grupo dos travestis, os homossexuais. Então todos esses grupos, 5 grupos, na Amaral Peixoto, ali à noite. E em qualquer um deles, se o evangelismo não for feito do modo como o Senhor está determinando, e o nosso Deus não é Deus de confusão, se o pastor de alguém está dizendo, não faça desse jeito, 99,99% de chances de Deus estar falando através daquele que Deus colocou para orientar você. A menos que não seja um pastor de verdade. Infelizmente sabemos que hoje há muitos impostores se passando por pastores. Mas se é um homem de Deus, repito, 99,99% de chance da orientação que o pastor está dando ser de Deus. E aquele pastor era um homem de Deus. E disse a ele, não vá. E de repente ele parou de ir aos cultos, e quando o pastor foi visitá-lo, ele confessou ao pastor que acabou seduzido por uma daquelas prostitutas, se apaixonou por ela e dormiu com ela. E ele tinha ido lá para evangelizar, dizendo, eu sinto no meu coração. Irmãos, se por um lado em Provérbios capítulo 14, versículo 12, e capítulo 16, versículo 25, são essas duas passagens, Provérbios 14, 12 e Provérbios 16, 25, está escrito que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Por outro lado, nós encontramos a advertência em Jeremias que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá?
Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Este e perverso é muito interessante, porque às vezes a pessoa quer fazer a coisa certa, mas pela motivação errada. Eu já vi pessoas se envolvendo em evangelismo, não por amor às almas perdidas, não por amor ao sacrifício de Cristo na cruz, mas apenas para aparecer, para competir com outras pessoas, para mostrar serviço. E isto é um coração perverso, irmãos. Isto é fazer a coisa certa pela motivação errada. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A palavra mesmo responde: eu, o Senhor. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. O Senhor. Então, quem conhece o meu coração? São vocês? Sou eu? Não, é o Senhor. Nem eu conheço bem o meu coração. Nem eu conheço. O Senhor conhece. Quem conhece o seu coração? O Senhor conhece. E somente Ele conhece. Então Ele sabe quem é a pessoa certa para a sua obra na hora certa. O problema é que muitas vezes nós queremos apressar as coisas, irmãos. Apressar. Somos chamados pelo Senhor para pregar o Evangelho, para ganhar almas. Mas calma, calma. Porque se você quiser se antecipar ao Espírito Santo, você está estragando tudo, não é assim? Calma. Qual a motivação? Realmente você já entendeu bem o verdadeiro Evangelho? Ou você está apenas crescendo no conhecimento da Escritura, mas não está crescendo na graça de Deus? Porque quem ainda não é amadurecido na graça de Deus, vai pregar o anti-evangelho, vai pregar o jugo, vai pregar o não pode isso, não pode aquilo. Isso não é evangelho. Vai pregar para você ser salvo, olha, você tem essa lista aqui de coisas, tá, para fazer. Para você ser salvo tem que fazer isso, 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 isso. Isso não é pregar o evangelho. Não somos salvos por uma lista de regras, de obrigações. E é espantoso, irmãos, e alarmante, assustador, que a maioria dos evangélicos não conhecem o Evangelho. Se você perguntar para a maioria dos evangélicos se você tem certeza da salvação, muitos dirão que não tem. E aqueles que dirão que tem, e você perguntar por que você tem essa certeza, ele dirá: porque eu sou uma pessoa boa, porque eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu sou uma pessoa boa. E você pode dizer a ela: você acabou de mentir, porque eu prefiro acreditar em Jesus Cristo, que me diz que nem você e nem eu somos pessoas boas, porque bom só há um, que é Deus. Os teus méritos não te tornam salvo. Tuas boas obras e as minhas boas obras não passam da nossa obrigação. E quantas pessoas pregam jugo, pregam lei, pregam religiosidade vã, porque não entenderam ainda bem o Evangelho, mas querem pregar o Evangelho. Fazem um desserviço à obra de Deus. É melhor calar a boca e primeiro aprender, ter humildade, do que estragar a obra, irmãos, prejudicar, pregar um outro Jesus.
Estamos numa nova aliança, não é na aliança da lei, irmãos. O que não significa que nós vamos andar no pecado. Porque a diferença, queridos irmãos, é que antes a vontade de Deus estava escrita em tábuas de pedra, agora está escrita no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus em nós. Ele habita em nós. Temos intimidade com Ele, relacionamento com Ele, mas muitos não têm. Infelizmente, muitos não entendem, irmãos. A maravilha que é o Evangelho é Cristo em nós. Cristo em nós. Eis que estarei convosco. Ele está conosco. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Ele é real, irmãos. Real. Outro dia eu chorei em casa, fazendo culto doméstico há 2 quarta-feiras atrás. Chorei em casa. E eu disse para os meus filhos: vocês precisam ter experiência com Deus. Vocês precisam ter as experiências de vocês com Ele. Vocês precisam não apenas crer, vocês precisam saber que Deus é bom, experimentar que Deus é bom, que Ele está presente na vida de vocês. Peçam experiência com Deus. Ele intervém na nossa vida quando menos esperamos, irmãos. E eu percebo que hoje há muitos crentes que não acreditam realmente em Deus. Muitos crentes que, como eu preguei aqui da última vez, ignoram que Ele está presente, que Ele está vendo, Ele sabe de todas as coisas. Não há nada que façamos sem que Ele saiba. E Ele sabe as intenções do coração. Você pode fazer alguma coisa que uma pessoa venha te julgar, mas Deus sabe se você está fazendo aquilo porque Ele mandou. E essa é a motivação correta, a obediência ao Senhor, para a glória do próprio Deus. Paulo aqui foi obediente. Ele estava acompanhado de Silas, de Timóteo, e recebeu do Senhor o impedimento de ir até a Ásia, e foi proibido pelo mesmo Senhor, através do Espírito Santo, de ir até Bitínia. E no versículo 8 é dito que, tendo passado por Mísia, desceram a Troade, foram então em outra direção. E aí, por eles terem obedecido o Senhor, versículo 9, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir. Vejam que interessante, procuramos, porque em Troade, Lucas passou a fazer parte da missão. Já não estavam mais Paulo, Silas e Timóteo apenas, estavam também acompanhados daquele que escreveu o livro de Atos, Lucas. Escreveu inspirado pelo Espírito Santo, não foi pela carne, foi o Espírito Santo que escreveu usando Lucas. E Lucas estava acompanhando Paulo, Silas e Timóteo a partir de Troade. Por isso no versículo 10 diz: e logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Concluindo, queridos irmãos, às vezes é difícil nós entendermos a vontade de Deus, o que o Senhor quer. Porque vejam, a grande comissão é para todos.
E em todas essas regiões que foram mencionadas no versículo 6 e 7, haviam gentios, não eram judeus. Claro, em cada cidade havia pelo menos uma sinagoga, mas 99% dos habitantes eram gentios, não eram judeus. Então Paulo sabia que a missão dele era pregar para todos os gentios, mas o Senhor o impediu de pregar na Ásia, e o Senhor o impediu de pregar na Bitínia. Por que o Senhor impediu? Repito, talvez, só podemos conjecturar, talvez porque o Senhor quisesse Pedro ali, ou porque talvez Pedro até já estivesse ali, não sabemos. Não sabemos, ou alguém que Pedro comissionou para ir lá, enviou para lá, para aquela região, mas que estava ligado não ao ministério de Paulo, mas ao ministério de Pedro, que não eram ministérios opostos, eles pregavam o mesmo evangelho da graça, como está provado em Atos capítulo 15, quando Pedro disse: mas cremos que seremos salvos pela graça de Deus, como também os gentios. Então Pedro pregava o mesmo evangelho de Paulo. Então, aqui Paulo obedeceu o Senhor. O Espírito Santo impediu, não é dito como que ele impediu. O texto não diz como que o Espírito Santo impediu. Então não sabemos se houve uma inquietação no coração, se eles, quando estavam para ir naquela direção, comentaram entre si: eu não estou sentindo muita paz em fazer isso. Embora eu queira, eu quero pregar o Evangelho, mas eu não estou sentindo paz em ir nessa direção. E vocês? Nós também não. Talvez tenha sido assim, ou talvez o Senhor tenha usado alguém para lhes dizer, em nome do Senhor, usado como profeta, para dizer: não estejam indo para lá, assim diz o Senhor. Alguém que nem sabia o que eles iriam fazer, talvez. O texto não conta este detalhe, irmãos, não conta. Mas vejam que interessante, a palavra escrita de Deus nos manda pregar o Evangelho a toda criatura, em todas as nações. Mas eles não se apegaram à palavra escrita para desobedecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo não estava contradizendo a palavra escrita. Isso é muito importante. O Espírito Santo não estava dizendo que aquelas pessoas da Ásia e da Bitínia não precisavam do Evangelho. Estava apenas os impedindo de ir para lá, por algum motivo. Certamente não eram as pessoas certas para estar naquela região, ou pelo menos naquele momento. Não eram. E então, como eles obedeceram, no versículo 9, veio a direção do Senhor. Veio a direção. Paulo tem uma visão noturna. Não sabemos se ele estava dormindo e acordou, ou se isto aqui foi um sonho retratado como uma visão, aonde ele viu um homem da Macedônia, certamente reconheceu pelas vestes, pelo sotaque, que lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E então eles concluíram, isso é muito importante, irmãos, os sinais de Deus precisam ser decifrados. Precisam ser decifrados. Hoje mesmo eu compartilhava com a minha esposa algo muito interessante. O Senhor me deu a revelação, não posso compartilhar com vocês, mas eu tive um sonho muito interessante. Onde eu tomava um elevador que me levava diretamente para o 22º andar. Só que naquele momento eu procurava onde estava o documento que me dizia o andar que eu teria que ir. E aí estava dito que era o 5º andar. E aí então eu cliquei no número 5 ali, fui até o 5º andar e saí.
e ali havia um atendimento e eu tinha que aguardar a minha vez de atendimento. E acordei, e fiquei até aborrecido quando eu acordei, porque eu queria saber para que era aquela fila. Eu estava aguardando o quê? Atendimento de quê? E eu acordei meio chateado, mas como naquele dia nós tínhamos que acordar muito cedo, porque nós íamos para Poços de Caldas, isso foi no domingo de manhã, agora passado, eu olhei para o relógio logo para ver se já ia despertar. E fiquei mais chateado ainda, porque eu vi que ainda faltava 1 hora para eu acordar. Era 5h22 da manhã. E o galo começou a cantar, porque lá onde a gente está morando agora, o que não falta é galo cantando. E tem um galo novo lá no pedaço, que quando eu mudei para lá não tinha esse galo. Mas tem um galo novo lá, irmãos, que a cada 10 segundos ele canta. E quando ele começa a cantar, ele não para mais de cantar. Ele não para mais. Eu acho que ele quer mostrar serviço para as galinhas lá. E ele não para mais de cantar. É um galo novo porque a gente nota, né, o timbre do canto do galo. Deixou de ser pinto há pouco tempo atrás. E quer mostrar serviço. E que raiva daquele galo. Porque assim, depois que ele me acorda, eu não consigo mais dormir. E quando eu fui contar esse sonho para o pastor Álvaro, lá em Poços de Caldas, que o pastor Álvaro foi também no culto, ele é o irmão que pastoreia em Campinas, eu contei para ele exatamente quando nós estávamos conversando sobre elevador, aí eu lembrei do sonho, e lembrei que eu tive um sonho essa noite. Eu ia para o 22º andar, mas era no 5º andar, e quando eu acordei, que eu olhei a hora, era 5h22. E foi aí que caiu a ficha. 5h22. 22º andar, 5º andar. Não foi por acaso. E ontem o Senhor me mostrou o que significa isso. Foi acaso, irmãos? Eu sonho com 22º andar, 5º andar. Quando eu olho a hora, 5h22. E não foi que a hora influenciou o sonho, foi o contrário, porque, contrário ao que eu digo, antes eu lembrei do sonho. Eu lembrei do sonho, tentei dormir de novo, não consegui, quando eu olhei a hora, 5h22. O número 5 e o número 22. Não estou aqui ensinando numerologia, tá, irmãos? Mas há um mistério nisso de Deus, do Senhor. Então os sinais de Deus têm que ser decifrados. E quem os decifra é o Espírito Santo. Em relação a sonhos, irmãos, eu vou dar uma dica aqui para vocês. A melhor coisa são vocês orarem a Deus e pedir ao Senhor que lhes dê entendimento. Porque se foi você que teve o sonho, é um recado para quem? Para mim? É um recado para você. Ah, mas eu sonhei com o Senhor. Então primeiro ore a Deus se é para você me contar esse sonho. Primeiro pergunte ao Senhor: é para eu contar esse sonho? Ou é apenas para eu orar pelo irmão? Temos que ter esse discernimento. Porque, irmãos, o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em vocês. O mesmo Espírito Santo que habitou em Daniel, que revelava sonhos, habita em nós, irmãos. E de um modo ainda mais abundante se nós o buscarmos. Porque o véu foi rasgado, irmãos. Temos livre acesso ao Santo dos Santos, ao Santíssimo Lugar, para nos enchermos da presença do Senhor e entendermos a sua vontade. Então precisamos compreender isso, irmãos. Ah, mas a Bíblia diz para eu fazer isso. Ok, eu concordo que a Bíblia diz para você fazer isso, mas é o Espírito Santo que vai lhe dizer como, quando e onde fazer isso, que a palavra manda você fazer. Não queira apressar as coisas. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado com isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Lembram do endemoniado gadareno? Eu disse no início dessa mensagem que culto de quarta-feira todos são crentes, leem as suas Bíblias, conhecem essa passagem, por exemplo, do gadareno.
Aquele homem, não me lembro se nos 3 evangelhos que conta esse relato, mas pelo menos em um dos evangelhos é dito que aquele homem quis seguir Jesus depois da sua libertação. Mas o que Jesus disse para ele? Jesus não permitiu. E disse: vai para os seus e conta o que Deus fez em sua vida, como Deus teve misericórdia de ti. Conta para os teus familiares, conta para os moradores de Decápolis, conte o que Deus fez por ti. E ele queria seguir com os 12, mas não era o chamado dele. Não era o plano do Senhor que aquele homem estivesse contado entre aqueles que o Senhor previamente já tinha escolhido. E por outro lado, nós encontramos a conhecida passagem do jovem rico, aonde o Senhor disse a ele: segue-me, como disse a Mateus também, que era coletor de impostos, e Levi, chamado Mateus, deixou a coletoria, deixou toda a sua riqueza para seguir Jesus. Mas aquele homem rico se entristeceu, porque o Senhor tinha deixado bem claro para ele que para segui-lo, ele primeiro tinha que vender tudo o que possuía e dar para os pobres. Assim ele teria um tesouro nos céus e teria como seguir o Senhor. O Senhor não manda que todos nós venhamos vender tudo o que temos, mas se Ele mandar para qualquer um de nós fazermos isso, nós temos que obedecer. Mas também temos que tomar cuidado, tomar muito cuidado com até mesmo uma prática que eu vejo no meio evangélico e que é muito perigosa, que é uma espécie de tarô gospel, digamos assim. Sabe o jogo de cartas? Vamos jogar um tarô, vamos ver o que as cartas estão mandando eu fazer. Tem gente que abre a sua Bíblia de olho fechado, põe o dedo assim, o que Deus está mandando eu fazer? O Senhor Jesus nos ensinou a fazer isso, irmãos. Agora, é diferente de você estar orando e o Senhor mandar você abrir a sua Bíblia. O que creio eu não vai acontecer muitas vezes, mas pode acontecer algumas vezes na sua vida, como já aconteceu na minha. Mas eu tive certeza absoluta que o Senhor estava mandando fazer aquilo e fiz com muito temor e tremor, mas nada de colocar o dedinho, né? Só abrir e ler tudo que estava ali. E há pessoas que infelizmente acham que a Bíblia é semelhante a uma bola de cristal, a um jogo de tarô, que você vai abrir e aonde você abrir, vai dizer o que você tem que fazer. E não é assim, irmãos. Não é, a menos, repito, que o Senhor queira falar com você assim. Nós não podemos dizer a Deus o que Ele tem que fazer e como Ele tem que fazer. Ele é Deus. Eu não encontro no texto de Atos 16, do versículo 6 a 10, dito que Paulo orou e disse: Senhor, esta noite me dê uma visão para nós sabermos o que vamos fazer. Ele simplesmente teve a visão. Foi surpreendido pelo Senhor naquela noite. E entendeu então para qual direção ele deveria ir, e foi a direção certa. Ele foi para Macedônia, a primeira província que ele encontrou ali, a primeira cidade, que era uma colônia, na verdade, era Filipos, versículo 12, que era a primeira colônia ali na Macedônia, e ali, para a honra e glória do Senhor Jesus, houve conversão e houve a plantação da igreja em Filipos, para a qual Paulo escreveu a famosa carta aos Filipenses. Direção de Deus, que aliás é uma das epístolas que eu mais gosto. Não por acaso o meu primeiro filho se chama Filipe, né? Tem a ver com isso também. É uma das epístolas que eu mais gosto. Especialmente no capítulo que trata da humildade, no capítulo 2.
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não se aferrou a isto, não se agarrou a ser como Deus, mas se humilhou a si mesmo e se fez homem. E foi obediente até a morte, morte de cruz. E o mesmo Jesus, no Getsêmani, quando em aflição suou sangue, ele disse ao Pai: seja feito não como eu quero, mas como tu queres. E é esta disposição que nós temos que ter, de permitirmos que o Espírito Santo de Deus nos guie, nos oriente, que seja feita não a minha, mas a vontade do Senhor. Porque às vezes, queridos irmãos, nós somos vítimas da nossa própria carne, não do diabo, que não pode tocar em nós, mas da nossa própria carne. Porque o comodismo nos faz ficar acomodados. O conforto nos faz ficar parados naquele lugar. As circunstâncias favoráveis podem enganar o nosso coração e nos fazer crer: eu estou no centro da vontade de Deus. Mas o Senhor já mandou você levantar a tenda e você está em desobediência. Por outro lado, alguns querem desarmar a tenda, mas o Senhor está dizendo: não é o momento ainda. Permaneça na posição que você está. Permaneça na posição em que você está. E não dê um passo além deste local em que você está, sem que o Senhor lhe tenha ordenado fazer isto. Durante toda a peregrinação pelo deserto, a caminho da terra prometida, a tenda só era desarmada quando o Senhor assim ordenava. Quando a presença do Senhor se movia daquele lugar, os israelitas seguiam a presença do Senhor. Portanto, não é o Senhor que nos segue, nós é que seguimos a Ele, queridos irmãos. Se o Senhor plantou você neste lugar, fique neste lugar. Porque aqui o Senhor quer que você dê frutos. Se o Senhor ainda não te fez participar de algum ministério na obra que você quer participar, na igreja que você congrega, aguarde no Senhor. O Senhor vai falar com aquele que tem o ministério de governo na igreja, que é o pastor, que é aquele que decide quem estará fazendo parte de qual ministério e em qual posição. Se ele será o responsável ou se ele não será o responsável. Repito, Deus não é Deus de confusão. Na obra de Deus há ordem. E cabe àquele que pastoreia as ovelhas do Senhor organizar os ministérios na igreja, determinar quais ministérios são necessários e quais irmãos estão chamados pelo Senhor para fazer parte daquele ministério. Assim como Jesus chamou os 12 e não disse para a multidão: ei, quem aí quer ser apóstolo? Não foi assim, irmãos. E o pastor tem que ser, em primeiro lugar, dar o exemplo de um imitador de quem? De Cristo. Então não é chegar aqui no altar: ei, quem aí quer fazer parte de tal ministério? Pode até fazer, mas desde que acrescente: se você der o seu nome, nós vamos orar por você,
No momento certo, se o Senhor confirmar, você estará fazendo parte desse ministério. Se não confirmar, amém. Dê glória a Deus. Eu tenho certeza que todos vocês já devem ter, por exemplo, comido um bolo ou uma refeição que foi tirada do fogão, do forno antes da hora. É agradável de se comer? Não. Nós não podemos nos aventurar e ousar colocar a mão no arado sem que o Senhor esteja claramente mostrando que estamos capacitados para isso. Não estou dizendo que você não tenha que falar de Jesus, irmãos. Por favor, não distorçam as minhas palavras. Temos que falar de Jesus, temos que compartilhar. Quando as pessoas mesmo disserem, tem algo diferente em você, então você diga, é Jesus. Jesus na minha vida. Puxa, você é tão gentil, você é tão educado, você é tão firme, você é diferente. Não vejo você rindo com piadas sujas, não vejo você em companhias erradas. Vejo você tendo tanta seriedade no que faz. Eis aí o momento certo de você dizer, isto não é obra minha, é obra do Espírito Santo na minha vida. E fale de Jesus. Mas eu me refiro a envolvimento em ministérios na igreja, em estar se envolvendo mais na obra, onde há organização dada pelo Espírito Santo de Deus. Eu já vi coisas assim absurdas acontecendo em igrejas, como por exemplo, uma pessoa que não tinha nem sequer um ano de conversão, ou pelo menos um ano congregando naquela igreja, e criou por ela mesma um ministério de intercessão. E o pastor foi o último a saber. Já tinha até o grupo no WhatsApp, Ministério de Intercessão da igreja tal. E o pastor foi o último a saber. Mas que negócio é esse? Geralmente esses ministérios de intercessão acabam se tornando, sem a direção de Deus, o ministério da fofoca. O ministério de um contar da vida do outro e dizendo assim, estou te contando isso, mas é para você orar, tá? É para você orar. Então, queridos irmãos, nós temos que ser obedientes ao Espírito Santo. Temos que nos envolver na obra? Sim, mas no momento certo, com a capacitação dada pelo Senhor, e no lugar em que Ele determinar. Então temos que ter, irmãos, muita humildade para perguntar ao Senhor, Senhor, esta é a tua vontade mesmo? Porque às vezes nós olhamos para alguém e pensamos assim, puxa, essa pessoa tem tudo para ser um pastor. Mas nós não conhecemos o coração daquela pessoa. Nós não sabemos se em determinado momento do pastorado, aquela pessoa não vai retroceder. Porque não há chamado mais difícil que o pastorado. O chamado missionário é mais fácil que o pastorado, porque lidar com pessoas é muito mais difícil do que lidar com culturas diferentes, por exemplo, com lugares diferentes em que nós não conhecemos. Mas você ter que cuidar de pessoas é muito mais difícil. Honre o seu pastor, porque a palavra diz que ele vela pela sua alma, como se fosse prestar contas da sua alma. Ele não vai prestar contas da sua alma. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus, mas ele vai prestar contas se lhe disse tudo que a palavra de Deus manda você saber. Então eu não posso me esquivar de aconselhar alguém aquilo que o Senhor está mandando eu aconselhar, de pregar aquilo que o Senhor está me mandando pregar.
porque se eu me esquivar, eu estarei desobedecendo ao Senhor. E eu vou prestar contas, não da alma de vocês, mas se hoje, neste dia, nesta data, por exemplo, eu fui fiel àquilo que o Espírito Santo me mandou dizer. E somente até aqui ele me mandou falar. Não disse nada de mim mesmo aqui, nada da minha carne. Tudo quanto eu disse aqui foi pelo Espírito, eu não tenho dúvidas disso, irmãos. Mas também quantas são as pessoas que agem na carne e dizem, foi o Espírito Santo que mandou. Cuidado com isso. Não brinque com o Espírito Santo de Deus. Não diga que o Espírito Santo de Deus mandou você desobedecer o seu pastor, porque ele não vai mandar isso. No nosso ministério nós tivemos que desligar uma certa pessoa que foi consagrada neste altar, porque todas as orientações que eu dava a esta pessoa eram desobedecidas. E a pessoa dizia, pastor Alan, o Espírito Santo mandou eu fazer diferente. Pastor Alan, foi o Espírito Santo que disse para eu não te obedecer. Não foram uma, duas, três vezes, foram várias vezes, até que chegou um momento que foi a gota d'água, com provas gravadas em áudio, e as provas foram mostradas para os pastores dessa igreja, incluindo na época pastor Robson e pastor Sandro, e por unanimidade, o Espírito Santo mandou tirar essa pessoa do nosso ministério, porque o estava desagradando, irmãos. Não brinque com o Espírito Santo, não use o Espírito Santo para você fazer o que te der na cabeça. E o mais incrível, irmãos, é que em todas as vezes, aquela pessoa, como diz o ditado, dava com os burros na água, e mesmo assim dizia, não, Deus sabe de todas as coisas, era para ter sido daquele jeito mesmo. Orgulho! Não seria mais fácil dizer, pois é, pastor, o senhor tinha mesmo razão, olha aí o que aconteceu. Eu deveria ter ouvido o Senhor, não foi o Espírito Santo não, foi o meu coração. Cuidado, irmãos, enganoso é o coração do homem, e há caminhos que ao homem parece direito, mas os seus fins são de morte. Que tenhamos o temor do Senhor de verdade, que não ignoremos que os seus olhos estão em toda parte e que Ele sabe não somente o que estamos fazendo, mas também pensando, sentindo, planejando. Então que antes de decidirmos algo, especialmente relativo à sua obra, que nós oremos, Senhor, o que queres que eu faça? E se Ele não responder, não faça coisa alguma. Cuidado, cuidado. Nem todo lugar na seara é o lugar para você estar. Há um lugar para você na seara. Há um lugar para cada um de nós na grande seara. Mas também há o momento certo, porque precisamos da capacitação do Senhor para cada função na sua seara. E que o Espírito Santo de Deus complete a obra dele em nossas vidas. Quero convidar você a orar junto comigo, por favor. Amado Deus, querido Pai, ó Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Agradecemos a Ti pela orientação do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos obedientes ao Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a não usarmos a própria Escritura para fazer algo contrário ao que o Teu Espírito Santo quer que façamos. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender que há um momento certo e um lugar certo
para nós colocarmos a mão na tua grande seara, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a termos paciência, humildade para aprender. Ajuda-nos, ó Pai, a ouvirmos mais e falarmos menos. Ajuda-nos, ó Senhor, a não estarmos usando o próprio Espírito Santo do Senhor como desculpa, como justificativa para fazermos aquilo que a nossa própria cabeça, o nosso próprio coração nos direcionou, e não o teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Senhor. Sem a tua ajuda não conseguiremos, Pai, porque a tua palavra diz que o nosso coração não é apenas enganoso, ele é perverso também. Então, Senhor, venha prevalecer em nossas vidas o teu Santo Espírito, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente claramente, que nós estejamos, Pai, atentos aos teus sinais. Ajuda-nos a decifrar o que o Senhor está falando conosco, Pai, para a tua glória. Ajuda-nos, ó Senhor, a te obedecermos, ainda que isto seja doloroso para nós, ainda que isto a princípio nos entristeça, mas ajuda-nos, ó Senhor, a confiarmos em Ti. O Senhor é quem sabe de todas as coisas, e não há nada que o Senhor nos peça, ou melhor, não há nada que o Senhor nos ordene que não seja para o nosso próprio bem. Então só temos a Te agradecer. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a não julgarmos os nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Pai querido, a compreendermos que às vezes a Tua vontade é estranha à nossa compreensão. Rogamos que o Teu Espírito Santo esteja, Pai, agindo em nós, nos dando discernimento da Tua vontade, para que não estejamos nos opondo a ela, mas estejamos colaborando com ela, para a Tua glória, Senhor. Eis-nos aqui, nos rendemos a Ti, Senhor Jesus Cristo. Tu és o Senhor da seara. Eis-nos aqui. Tu recebeste todo o poder no céu e na terra. Toda autoridade te foi dada. Não há o que temermos, se nós estivermos seguindo a Tua orientação. Porque se seguirmos a Tua orientação, o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim nós oramos, e por tudo te agradecemos, no santo nome do Senhor Jesus, a quem seja toda honra e glória para todos sempre. Amém. Amém.